Olá! Nos vídeos anteriores abordamos sobre a nossa identidade, principalmente refletindo sobre a vida. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de relembrar a quem está acompanhando nossas mensagens o pedido que eu fiz no primeiro vídeo. Arrume um caderno para fazer anotações importantes e mantenha também o hábito de orar antes de ouvir qualquer palavra. Então, vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. A partir deste vídeo, estaremos desenvolvendo a compreensão da nossa estrutura trina: corpo, alma e espírito. Nesses próximos vídeos daremos ênfase no corpo. O corpo físico, a santificação do corpo, o tabernáculo, o santuário de Deus, lugar onde Deus fala e habita, e para fechar, a natureza carnal. Depois daremos continuidade na nossa estrutura trina, falando sobre o espírito humano. Observem que para falarmos do corpo, vários temas serão abordados. E para entrarmos no assunto neste vídeo, estaremos falando sobre os homens, ou melhor, a humanidade, no coletivo, sem avaliarmos a individualidade do ser. O nosso objetivo aqui não será de nos aprofundarmos na doutrina do homem, até porque não estamos dando uma aula de teologia. Sendo assim, não vamos discorrer sobre a parte material e imaterial do homem. Vamos refletir sobre a seguinte questão: qual a nossa origem? A ciência busca explicar o homem e conclui que somos do reino animal, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, do gênero Homo e da espécie Sapiens. Esta visão nos coloca como resultado de uma evolução na cadeia animal que encaixa nossa origem nos macacos. Mas o que é o homem? Será que temos o pensamento correto sobre o que somos? O teólogo Emile Brunner disse o seguinte: quem pensa no fundo do coração que o homem é um animal, esse também viverá como animal. Vale de certa maneira e em determinados limites o ditado: tu és o que pensas de ti. E isso é verdade. O que pensamos, a visão que temos do homem esclarece o que somos, ou pelo menos o que pensamos que somos. Este entendimento que temos, seja ele certo ou errado, vai determinar o nosso presente, as nossas atitudes e, consequentemente, afetará o nosso futuro, tanto no coletivo quanto na individualidade do nosso ser. Já conversamos sobre identidade nos 3 vídeos anteriores, a importância de um equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro. Se você ainda não assistiu, eu te convido a fazer isso. De onde viemos? Enfatizo aqui que não vamos discutir criacionismo versus evolução. Até porque já falamos no vídeo 12 sobre identidade e que viemos de Deus. Saber e crer que viemos de Deus é uma questão muito mais de fé do que de provas científicas de uma ou de outra teoria. A visão da ciência é conflitante com a visão bíblica. Cremos que viemos de Deus e para Ele vamos. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela declara como o homem foi criado. Nesse vídeo, queremos colocar a visão cristã do homem. Segundo a Bíblia, o homem é criação de Deus. Temos características biológicas parecidas com os animais? Sim.
No entanto, diferente dos animais, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E voltando ao Éden, em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós lemos: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observe que o texto citado diz que o próprio Deus deu forma ao homem, o formou do pó da terra, depois soprou vida nas narinas do homem, tornando-o alma vivente. Quando Deus soprou nas narinas, deu ao homem o espírito humano e a alma foi formada. Isso distingue o ser humano dos demais seres criados. Vamos ver uma outra citação do teólogo Emil Brunner. O que distingue o homem de toda a criatura é que ele tem parte nos pensamentos de Deus. Aí está o juízo, ao invés do simples entendimento que o animal tem. O homem pode projetar os seus pensamentos à eternidade e ao infinito. Em seguida, Deus concedeu ao homem um poder soberano sobre toda a criação e deu funções importantes à alma, que é a nossa personalidade. Na alma estão o intelecto, as emoções e a vontade. O propósito original de Deus é que a alma humana receba, assimile e viva toda a verdade e a essência da vida espiritual de Deus, que nos é transmitida através do Espírito humano. Quero que você assimile bem o que eu vou falar agora. Vou antecipar um assunto que estaremos explorando melhor nos vídeos seguintes. Deus formou um corpo do barro, sem vida. A vida não estava no corpo até ele receber o espírito humano. Só então o espírito humano, em contato com o corpo, a alma foi formada. Assim o homem passou a ser alma vivente. Se o espírito e a alma do homem tivessem se mantido íntegros em obediência a Deus, a saúde, a capacidade e o vigor originais do corpo poderiam continuar existindo sob a mais perfeita harmonia com o Criador. Como? Não sabemos. E eu não posso conjecturar com aquilo que a palavra não declara. No entanto, pecamos. Pecamos como raça, desobedecemos. E agora eu quero que você anote isto. O Espírito de Deus governaria o homem através do espírito humano que governaria a alma. Mas a hierarquia se inverteu entre o espírito e a alma. Agora o homem é governado pela alma e o corpo humano não pode mais resistir por muito tempo. E assim experimentou a corrupção. Morremos. Mas vamos continuar vendo o que a Bíblia fala da criação da humanidade. A Bíblia diz em Atos 17, versos 25, parte B e 26, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, determinou tempos, nosso lugar de habitação para povoar a terra, impondo limites a nós. O verso 28, parte A deste mesmo texto de Atos 17, diz que porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso mostra nossa total dependência de Deus. O profeta Isaías diz que fomos criados para a glorificação do nome de Deus. Isaías 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome,
e os que criei para minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Deus nos deu uma casa, a terra, e mandou que o homem a administrasse, dominasse sobre a criação. Em Gênesis 1, 28, lemos: E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ao homem, Deus deu capacidade intelectual para dar nome aos animais e às aves do céu. Vamos ler isso em Gênesis capítulo 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E lá em Gênesis 1, a partir do verso 29, diz que Deus nos deu alimento, permitindo ao homem comer de tudo que estava sobre a terra, incluindo animais e até as aves e répteis sobre a terra. O homem teria o governo de tudo e ainda a liberdade de escolher, sempre obedecendo à direção do Criador. Deus só fez uma proibição: o homem poderia comer tudo, exceto o fruto de uma árvore. Gênesis 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, recapitulando. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, determinou tempos, nosso lugar de habitação para povoar a terra, impondo limites a nós, deu ao homem a ordem de governar a terra e toda a criação, nos criou para a glorificação do seu santo nome e para que tivéssemos comunhão com ele. Nos deu condições de sobrevivência e dotou o homem de inteligência capaz de dar nome a todos os animais e aves. Deus criou o homem e o fez livre como pessoa, sendo capaz de conhecer a vontade divina para a sua vida e de tomar decisões. Pecamos. No Éden, a humanidade, através de Adão, escolheu desobedecer à ordem de Deus. Ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, o nosso espírito foi abafado e a alma elevada. A vida humana passa a ser regida pela alma e o espírito fica subjugado ao ponto do homem perder toda comunhão com seu Criador, tornando-se tal qual um morto, mesmo que vivo fisicamente. E era dessa morte espiritual que Deus disse: certamente morrereis. E morremos. Contudo, o próprio Deus proveu o meio pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler na palavra. Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nos vídeos 9 e 10 nós conversamos sobre salvação, sobre o ato de justiça da graça de Deus que nos justifica, mas também esclarecemos que a justificação é a fonte da santificação.
O homem regenerado, justificado por Cristo, entra no processo de santificação e é conformado à imagem do Filho de Deus. Esse processo é a cura da alma que será exteriorizado em nossas ações na vida do corpo, ou seja, santificação em todo o nosso ser, incluindo o nosso corpo. Vamos orar para terminar esta palavra. Pai nosso, nós te agradecemos por ter nos criado e por ter vindo a nós, mesmo tendo a humanidade escolhido a desobediência. Te louvamos pela obra que o teu Santo Espírito está fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.